Fala, concurseiros! Fala, pessoal! Fala, concurseiros da área de controle! Boa noite! Piscou e saiu mais um edital aí da área de controle, mais um grande edital desse ano, deixando todo mundo aí louco, né? Com tantas oportunidades acontecendo, muita gente aí se perdendo, inclusive tentando conciliar tanta coisa que é inconciliável, né? E hoje estou aqui com o Matheus Mota, para a gente falar um pouquinho sobre esse edital, fazer uma análise desse edital e comentar também sobre as perspectivas aí da LS de abrir pós-edital para alguns cargos, ou talvez para todos, né? Como sempre, a depender da demanda. E se você ainda não me conhece, meu nome é Hudson Magalhães, eu sou auditor de controle externo no Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, né? Hoje a gente está aqui para falar do TCE do Paraná. Bom, e também sou professor orientador aqui da LS Concurso. Sempre procuro estar trazendo aqui algumas lives falando aí dos editais da área de controle e de outros também, né? E hoje eu estou aqui com o Matheus Mota para falar um pouquinho sobre o TCE do Paraná. Boa noite, Matheus! Boa noite, galera. Boa noite, Hudson. É um prazer estar aqui para falar um pouco aí da área de controle, né? Eu estou coordenando aí uma das áreas da LS Concurso, inclusive da área de controle agora junto com o Humberto Fraga. Então, para quem não me conhece, eu sou o professor Matheus Mota, tá? Além de professor orientador aqui na LS, também faço parte aí do time de coordenação, beleza? É um prazer estar aqui hoje com o Hudson. Tem muito tempo que a gente não faz uma live. E, poxa, estamos aqui para trazer ótimas notícias, afinal saiu um edital aí excelente na área de controle. Então, vamos falar um pouquinho dele aqui para vocês, beleza? Vamos lá, Hudson. Show de bola! Eita, peraí, tirei o Matheus aqui da lá. Aqui, pronto, vamos ficar aqui do lado para a gente começar a fazer análise do edital do TCE do Paraná. Bom, galera, como todo mundo já sabia, né, o pessoal aí que está acompanhando esse edital, a banca Sebrasp, né, o que na verdade foi meio que a surpresa aí para todos nós foi a quantidade de vagas. A gente teve 10 vagas mais cadastro de reserva. Peço para que vocês não desanimem com relação à quantidade de vagas, porque como a gente vai perceber ali, a distribuição meio que está duas ali para cada cargo, só que a gente tem cargo vago hoje no órgão e a gente precisa repor isso, né? Então eu acho que é mais um daqueles editais que a gente tem pouca vaga para o órgão não se comprometer, né? Mas que na verdade quer abrir o espaço para poder repor a quantidade de servidores da casa. São 10 vagas aí para auditor de controle externo, certo? Todos aí nível superior, para áreas específicas, né? O que prejudica quem não tem uma formação, como eu e Matheus, a gente acabou sofrendo, né, Matheus? Eu e Matheus, a gente é engenheiro de formação, a gente trilhou juntos essa caminhada, né, de concurseiro. A gente se conheceu aí numa sala de cursinho presencial lá em 2015, quando a gente ainda fazia esse tipo de asneira, né, de estar em cursinho presencial, essas coisas. Mas assim, galera, na época era o que tinha também, né, a gente não tinha esse mundo aí de cursos online, as coisas, as informações como elas são hoje, né, e aí foi o que a gente acabou dando nosso pontapé inicial, mas graças a Deus deu certo no final das contas. Mas enfim, prejudicial para a galera, né, que não tem a formação específica, mas muito benéfico para quem tem, porque aí você restringe bastante a concorrência. O cara que é administrador vai concorrer somente com a bolha pequenininha dos administradores. O contador também, com aquela bolha pequenininha dos contadores, né? E por aí vai. Bom, a gente tem aí uma remuneração que, juntando ali o vencimento básico, mais uma verba ali que eles chamam de representação, dá 22.460. Só que a gente tem muitos outros benefícios, né, que vão aumentar essa remuneração. Isso aí de inicial aí já deve ir para uns 25, tá? E eu ainda vou comentar ali, a gente vai ter um momento ali só para falar de remuneração, de plano de carreira, e aí eu vou trazer para você todos os benefícios desse carro. Licença prêmio, recesso, essas coisas todas, tá? E aí, enfim, né, Matheus? Saiu essa prova. Quando é que vai ser essa prova? Né? Parece que são 2 dias. Aí vai ter discursiva. Matheus é especialista aí nessa área de discursiva. Tem o curso aí dos apóstolos. Vamos falar um pouquinho sobre isso aí também com a galera, né, Matheus? Com certeza. E, Hudson, não sei, no TCE de Pernambuco, eu acredito que também tem essa divisão interna de especializações, né? Eu acho que na época que a gente fez, tinha para outros cargos, não era só o fixo ali do controle externo
área geral, tinha também, por exemplo, para o de engenharia, né? E aí você tinha especializações. E outro momento que você estava falando aí, a quantidade de vagas, né? E eu acredito que na época do TCE Pernambuco também não tinham tantas vagas, mas acabou que chegou muito longe, né? Na quantidade de vagas que foram realmente efetivadas, né? Tomaram posse e entraram no órgão. Acredito que você deve ter esse número aí. Que você já faz mais tempo aí para você, né? Eu acabei convivendo mais com esse concurso, né? Que a gente fez junto, veio para Pernambuco para poder fazer essa prova juntos. Mas foram 13 vagas aqui no TCE para auditor, né? Da área de controle externo. A gente teve uma prova lá também para auditor de obras, né? E aí eu não sei agora lhe dizer se precisava realmente ser engenheiro para poder fazer isso, mas o analista também é livre para qualquer formação, o auditor. Mas assim, na área de controle a gente tem muito isso, né? O TCE Rio, por exemplo, que está para sair também, a gente está nessa expectativa, ele tem alguns cargos de formação específica, né? Mas tem também o liberado para qualquer formação, né? Então a gente visualiza muito isso aí na área de controle, que volta a dizer, é prejudicial para quem não tem o CAD, né? Que é contabilidade, administração, direito e economia, mas para quem tem essas formações é uma mão na roda, porque é um salto quântico, né? Você realmente concorre com uma quantidade de pessoas muito menor, né? E assim, como o Matheus falou, né? O meu concurso foram 13 vagas. Aí você pode desestimular na hora. Mas chamou, eu acho que mais de 90 pessoas agora. Foi entre 80 e 90 pessoas. Eu parei de acompanhar, mas eu sei que na hora que encerrou, a gente já estava em 90 e poucas pessoas nomeadas. Então veja que realmente só nesse cargo de auditor chamou bastante gente, né? Então, E aí, não se eu desanime. puxar, Hudson, para o meu concurso, que tudo bem, não é a área de controle em específico, mas meu concurso eram para 40 vagas e acabaram que foram chamadas mais de 200 pessoas. Então, tipo, tudo bem que não é da área de controle, mas o que eu quero dizer é que normalmente esse número ele é muito mascarado pelo motivo que o Hudson falou, que é realmente para o órgão não se comprometer e não ter a obrigação judicial de dar ali o direito líquido e certo da nomeação. E aí vem essa remuneração, que é extremamente vantajosa, só não é melhor do que a do TCE de Pernambuco, mas é de mais de R$ 22 mil, né? Então, chama muita atenção esse valor, só que, por outro lado, eu trago uma outra boa notícia, que é o seguinte, a galera que estuda para controle externo está fazendo muita prova, como a do Bacen, STN, tem galera que está na segunda fase do APO, tem CVM, e essa galera que está estudando para esses concursos, eles vão ter que ter agora um trade-off, que é, vou agora para o TCE do Paraná, ou eu fico aqui onde eu estou, nesse concurso que eu já estava estudando, e por conta das alterações de data, eu me mantenho nele. E a resposta, eu diria até como professor orientador, é permaneça onde você está, certo? Porque esse concurso do Bacen, você já vem, por exemplo, estudando há um tempo. Mas essa galera do TCE do Paraná, né, você que vai querer concorrer a esse cargo, vai ter uma concorrência mais reduzida, talvez não em termos de numeração, mas de especialização, porque tem muita gente que está pensando ainda nesses concursos do Executivo Federal, né, do federal, né, em si. Então, eles provavelmente devem se manter lá, principalmente pela quantidade reduzida de vagas previstas no edital, né? E aí a gente tem aí, Hudson, como é que está aí essas inscrições? A taxa aí parece que não está muito salgada, né, comparado às outras. Pois é para um cargo aí, eu acho que eu diria até, talvez até um top 5 aí, tribunais do país, né? Mas com certeza está dentro do, do, do top 7 aí. É difícil você fazer esse levantamento, né? De qual é qual. Pô, Curitiba, como você falou, né? Ah, ele não paga tão bem quanto o TCE de Pernambuco. Tá, mas é Curitiba, né? Então, morar em Curitiba, eu acho que o pessoal que já deve ter dado uma pesquisada aí, sabe que Curitiba, hoje, das capitais, é uma das que possui um melhor IDH, melhor qualidade de vida, né? Se o cara não for muito friorento, pô, ele tá no paraíso, porque realmente é uma qualidade de vida muito boa, tá certo? Bom, e aí a gente tá com a prova,
a prova, na verdade, ela veio de um jeito meio atípico, né, Matheus? Ela tá com a objetiva num sábado, né? É no dia 17 de agosto. Então, Tarde. sábado à tarde você vai ter uma prova objetiva e no outro dia, né, no dia 18, você vai ter a sua prova discursiva, né? A gente vai comentar ali, na verdade são quatro questões, são quatro questões e um parecer, né? Exato. E a gente tem um objetivo ali, como a gente vai mostrar ali para vocês, e a gente vai trazer o conteúdo programático aqui, bater um papo sobre isso. Bom, as inscrições, né? Elas vão começar. Eu acho que o dia 27, deixa eu ver, é segunda-feira? 27 de Isso, maio. segunda-feira agora, né? Segunda-feira agora, a gente já vai ter o início das inscrições e ela vai até o dia 18 de junho. Adianta, já sabe o que vai fazer, faz a inscrição, paga logo esse negócio, né? Do que ficar deixando para depois e aí você esquece e, pô, se soubesse, quem trabalha com isso aqui, quantidade de vezes que a gente vê isso se repetir, gente que estuda para prova, chega lá, oh meu Deus, esqueci de pagar. Porra, bicho, na moral, a pessoa dessa merece realmente tomar uma surra para aprender a nunca mais fazer isso. Rapaz, que bobeira, velho. Paga logo esse negócio, beleza? Então é isso, teve essa forma atípica, né? Esse desencontro aí das duas provas. Não sei o porquê disso, já que a gente tinha um outro turno ali livre, né? Podia ser uma de manhã, outra de tarde, mas eles optaram por fazer dessa forma, tá certo? E aí temos aí o CESP, né, que vai ser a banca já do Vamos... estilo múltipla escolha. Não, pode continuar aí que, Ah, na verdade, eu só fazendo um complemento, né, que o CESP vai ser do tipo múltipla escolha nessa prova, e aí você vai ter ali uma quantidade de horas razoável para a objetiva, só que para a discursiva tá bem apertado. E a gente vai chegar a conversar um pouquinho sobre isso daqui hoje. Vou passar algumas dicas aí para vocês. Como o Hudson falou, sou especialista em discursivas, né? Inclusive, no meu concurso, foi o que me colocou dentro aqui desse concurso. Eu pulei 103 posições só com a discursiva, então eu posso te ajudar com isso aí. Foi Sebrasp também, tá? Inclusive, aproveitar aqui, né, Hudson? Dar uma boa noite aqui para o Vinícius, boa manda boa noite aí noite pra galera. Perdi aqui os comentários. para o Fredson, né? Para o Felipe de Castro, a Camila, o Augusto, Ó, o Augusto aí Felipe na Henrique, área. o Douglas, e já pular aqui agora para uma pergunta que a Camila fez, né, com relação ao home office. Camila, eu vou te dizer uma coisa, o home office, né, eu acho que não seria uma coisa para você se preocupar agora, porque quando você entrar no tribunal, você ainda não vai, você vai ser auditora, mas você ainda não vai estar com o entendimento ali do tribunal. Então, pelo menos ali, acredito que o estágio probatório você deva ficar em regime presencial para você saber o que, é que você tem que fazer. Porque se você for só tomar a posse, né, e depois você já ir direto para um home office, acaba que pode ser que você não tenha tanta eficiência como teria se você tivesse passado pela experiência ali de viver a vida do auditor e aprender efetivamente as coisas. Estou falando aqui de uma forma muito branda, talvez você tenha as suas questões, né, pessoais com relação a isso, mas te digo que eles precisam colocar pelo menos alguma data para você poder iniciar no home office. Você não vai iniciar no primeiro dia. E a data mais sugestiva que tem isso nos órgãos é justamente você passar no estágio probatório e aí só então você Que, pensar nesse home office. que inclusive é um pré-requisito para poder tirar home office de maneira integral, tá? Hoje, quando às vezes existe uma flexibilização, colocar um híbrido, mas é um híbrido que lhe prende na cidade. Então, assim, não pensa em estar fazendo um concurso achando que você vai morar em outro estado. Não, é um concurso realmente para você morar em Curitiba. E mesmo o home office, e aqui eu não estou falando só agora de TCE Paraná, não, tá, pessoal? Você não deve estar fazendo concurso. Isso aqui é uma dica para qualquer concurso aí que vocês forem fazer. Você não deve estar pensando em estudar para fazer um concurso já pensando num home office. Do nada pode mudar a gestão daquele órgão, o presidente ali, e ele pode simplesmente falar: chega de home office, eu quero todo mundo presencial. E aí você comprou apartamento, você está com sua família toda lá no outro canto do Brasil, lá no Acre, lá no Amazonas, e aí agora para desfazer tudo, vender tudo para você voltar para Curitiba. Porque tudo depende da gestão do órgão. Então, se o presidente do tribunal, ele pode até ter home office hoje, mas se o presidente do tribunal
trocou, a cada 2 anos troca. Se o novo presidente ele não for a favor do home office, se ele quiser mudar isso, ele vai mudar e aí vira de cabeça para baixo sua vida. Então procure realmente se organizar para poder estar em um órgão em que você possa trabalhar naquela cidade. Aí, se por um acaso, temporariamente, você quiser estar em outro lugar, mais próximo da família, ok, mas que isso não seja o fator decisivo, certo? Para você tá fazendo, optando por aquele cargo. E outra coisa também, né? Vai cá para nós. Não é você que escolhe o concurso, é o concurso que escolhe você. Então, na verdade, a gente estuda, a gente passa nas provas e depois de aprovado, a gente faz as reflexões, bota tudo na balança para saber, vale a pena jogar tudo aqui para cima e ir para lá, ou então estou aprovado em um outro concurso, eu vou preferir esse por causa disso, assim, a gente vai colocando na balança. Beleza? Bom, vou falar sobre benefícios aqui agora, né, desse cargo. Além daqueles 22 ali, né, que a gente estava falando, a gente tem um auxílio alimentação de R$ 1.960, tá? Tem um auxílio creche aí para quem tem filho, né, pequeno, tal, 1.019. A questão do auxílio saúde, ele varia conforme a idade, então tem a tabelinha aí para vocês, né, para você olhar aí qual seria o seu auxílio saúde. E aqui, galera, eu vou até reduzir aqui só para vocês darem uma olhadinha. O print de cima, tá, desse azulzinho aí, eu peguei lá no portal da transparência. É uma pessoa que recentemente entrou no concurso, então você vai ver que a remuneração dela ali está bem próxima do que a gente está mostrando, 22 e algumas coisinhas, né? E tem um carinha lá também do fim de carreira, né? Inclusive recebendo já abono permanência, porque se aposentou. Ou seja, para você verificar ali um exemplo, né? Tem gente lá ganhando 40 e pouco, 50 e pouco, só que aí eu imagino que na verdade já aconteceu outra coisa. Esse cara vendeu uma licença prêmio, alguma coisa. Aí eu falei, vou tentar pegar um cara mais padrão aqui, que se aposentou, para a gente dar uma olhadinha. Vou colocar aqui só para ficar um pouquinho maior para vocês olharem. Então, em cima a gente tem um exemplo aí de uma pessoa que entrou há pouco tempo e abaixo a gente tem um fim de carreira aí só para a gente tomar como parâmetro para você saber que isso aí, na verdade, eu conversando com o pessoal lá de dentro, tem um colega meu que trabalha hoje no TCE, né? E ele era desse TCE do Paraná. E ele falou: Ó, velho, lá vai bater os 40 e pouco, 50 e pouco. Agora tem teto, né? Por isso que esse de baixo aí já cortou 13 mil e pouco em função do teto. Ele está recebendo o teto. A gente vai cortar o teto. E por que, Hudson, é interessante ganhar acima do teto, já que eu vou ter que devolver, né? Porque se o STF aumentar a remuneração dele, o seu sobe na mesma hora. O seu teto corta mais acima. E você não precisou de lei nenhuma para poder aumentar seu salário. Então, se seu salário for maior que o teto, quando o STF resolve aumentar o salário dele, e não é muito difícil isso acontecer, né? Frequentemente eles aumentam o próprio salário. Na hora que eles fizerem isso, o seu corte de teto automaticamente é mais acima. Então é bom você, né, ter remunerações que ultrapassam o teto, por mais que você devolva, porque a gente tem esse benefício, né? Você recebe um aumento assim que o STF também dá o aumento lá para eles. Você não precisa ficar aguardando lei. Beleza? E esse teto do STF, inclusive, né, como o Hudson falou, coincidentemente, estamos num período, né, em que houve esse aumento parcelado, ou seja, aumentou ano passado, aumentou, se eu não me engano, o ano retrasado, e vai ter ainda uma terceira parcela, que eu acho que é fevereiro de 2025, para aumentar mais ainda. Então, aprovaram uma lei que aumentou de forma escalonada. Então, pense que todo ano você, além de ter ali o aumento natural do seu salário, se você estiver já no teto, né, que a gente está projetando mais para frente, você vai poder aí estar ganhando esse aumento anual, né, se tiver esse escalonamento novamente. E ainda tem outros benefícios, né, aqui também. Por exemplo, a carga horária hoje do TCE, ela é de 35 horas, tá? Então, não são 40 horas, né? Você não vai estar trabalhando às 8. Eu acho que essas 5, aqui faltou eu confirmar isso aqui, mas eu acho que essas 5 às vezes é aquela sexta-feira que faz meio turno, né? Como alguns tribunais fazem na sexta, liberam um pouco mais cedo. O recesso de final de ano, né? Eles têm um recesso de final de ano, normalmente começa ali
no 15, 17, mais ou menos ali onde encerra uma semana a metade do mês ali, na sexta, normalmente dá ali 15, 17 nessa faixa, você vai passar o seu Natal com sua família, no estado que você tiver, vai passar sua virada de ano, e esse ano, para vocês terem uma ideia, voltou do recesso dia 10 de janeiro, então é uma coisa bem estendida, né? Aqui no TCA a gente voltou, eu acho que foi dia 3, alguma coisa. Passou o Réveillon, a gente teve que voltar. Aqui também tem um recesso de final de ano. Mas esse aqui foi bem estendido, então eles são quase quase uma férias, né? Quase um mês de férias que o pessoal teve aí também, além das suas férias. E em falar em férias, né? Ao invés de um terço de férias, como a maioria dos órgãos recebe, né? E a iniciativa privada tem lá um terço de férias, aqui você recebe um meio, ou seja, você recebe metade do seu salário por conta do gozo de férias, tá? Além disso, a cada 5 anos de trabalho, né, o quinquênio, você recebe 5% de aumento salarial. E a cada 3 meses, ou a cada 5 anos de trabalho, você também recebe uma licença prêmio de 3 meses. Só que no caso aqui do Paraná, você é indenizado. Você não vai gozar 3 meses de licença prêmio, você vai ser indenizado. Ou seja, eles vão comprar 3 meses de trabalho. Ou seja, é como se você recebesse a cada 5 anos 3 salários extra, porque eles estão comprando e indenizando você pela licença prêmio. Então veja que são várias coisinhas, né, que vão somando aí, que a gente não está computando no seu valor ali mensal de remuneração, mas que isso vai engordando. Né, vai engordando o caldo, não é só os 22, né? A gente já falou de várias coisas aqui que eu já até me perdi nas contas, mas veja que é muito bom esse órgão para se trabalhar. E volto a dizer, é Curitiba, né? É Curitiba, realmente muito bom. Oh, passei aqui, ó. Não, eu acho que enquanto eu tô falando, o pessoal já deve ter dado uma olhada, né? Deixa eu voltar aqui. Espera que eu voltei duas. Bom, a questão da distribuição de vagas, né? Como eu tinha comentado ali com o Matheus, a gente tem 10 vagas, né? 10 vagas ali de ampla concorrência, que aí, no caso, ficou bem distribuidinho, mas a gente falou aí para vocês não levarem em conta isso, porque não é isso só que o órgão está precisando. Ninguém abriu um concurso num tribunal de contas para estar chamando uma pessoa, duas pessoas, né? Ele só não quer se comprometer realmente com o direito líquido e certo, né? A nomeação, ação judicial, essas coisas todas que acabam acontecendo. Então, botou curtinho aí e conforme a necessidade ele vai chamando. É isso, Matheus? É isso aí, né? E a gente ainda vai ver nas discursivas, né? A quantidade lá Que é a parte que eu ia te dizer. Se eles quisessem realmente uma pessoa, certamente eles não pegariam aquela quantidade de discursivas para serem corrigidas, porque isso influencia diretamente ali, até no orçamento que você vai gastar para fazer o concurso. Então tem que ser levado isso em consideração também. Eu coloquei aqui as lotações em Curitiba porque alguns tribunais de contas possuem inspetorias no interior, né, para cuidar ali dos municípios mais próximos ali das inspetorias e não ficar tudo centralizado na capital. Acho que como o Paraná é um estado mais menorzinho, né? Então acaba que fica tudo centralizado realmente em Curitiba. Então as lotações para o Tribunal de Contas do Paraná são para trabalhar lá na sede em Curitiba. Tá certo? Aqui no TCE, por exemplo, a gente de Pernambuco, né? A gente tem algumas inspetorias no interior, né? Não é, a galera não trabalha só na capital não, tá? Bom, aí vamos passar aqui para comentar aqui, né, sobre essa questão aí da estrutura da prova, né? 50 questões de conhecimentos gerais, 50 de conhecimentos específicos, que aí sim, cada formação aqui vai ter a sua, né? 50 iniciais ali, todo mundo pega igual, né? Como eu tinha falado, é uma prova ali no sábado à tarde, né? De 5 horas a objetiva, e a discursiva no domingo, 4 horas e meia, para poder fazer essa quantidade de provas aí. E a distribuição de pontos aí, né, Matheus? O que mostra mais uma vez como as discursivas elas vêm sendo valorizadas, né, nos concursos, tanto fiscais quanto os concursos da área de controle. E aí está essa distribuição. Comenta aí um pouquinho com a galera aí o que é que normalmente vem sendo cobrado nessas questões, nesses pareceres. Pessoal, então, com relação à
esse estilo de prova que está sendo cobrado, se a gente fizer ali algo razoável, né? Vocês vão ter 100 questões para responder em 5 horas. Essa quantidade, tá beleza, vocês vão conseguir fazer, né? Resolver essas questões tranquilamente. E ainda mais que são dos conhecimentos básicos, né? Que são conhecimentos muito pesados. Agora, os 40 pontos ali da discursiva, ela vai dar um trabalhinho a maior. Por quê? São 5 discursivas que você vai ter que responder. Apesar das discursivas serem de 15 linhas, imagine, por exemplo, um candidato que tem que responder ali, né? Eu vou falar de forma genérica, que ele tem que responder uma questão de lei de responsabilidade fiscal, aí a outra questão ele tem que virar a chave para responder sobre um outro tema, né? Tem que fazer um parecer sobre uma lei de licitações, por exemplo, e aí ele vai ter que girar a chave 5 vezes para ele poder raciocinar no que a pessoa está perguntando. Isso é muito ruim, é muito difícil de você concatenar tantas ideias. Por quê? O conhecimento eu sei que vocês têm. Aprender a escrever e colocar esse conhecimento na prova, eu sei que vocês também vão conseguir. Só que vocês vão ter que fazer isso num espaço curto de tempo e sem ter a objetiva junto. Poxa, Matheus, mas isso não é melhor? Não. Por quê? Se você tivesse com a objetiva junto, você poderia ler as 5 questões, só fazer uma leitura, para seu cérebro já estar ali, né, no start daquilo, sem você ter muitas ideias. Mas você está respondendo a objetiva, você teria o insight ali com ele já esquentando. Mas pense o seguinte, quando, no caso dessa prova, você vai estar sentado já, vai receber e vai abrir a primeira questão. E, nesse momento, o cronômetro já vai começar a diminuir de tempo das 4 horas e meia que você vai ter para escrever. Pense que, se eu pegar ali, né, 1 hora e meia, 1 hora para fazer um parecer, já é apertado. Imagine fazer 4 questões, cada uma delas, em menos de 1 hora. Não é o ponto aqui a ser discutido, não é a quantidade de linhas que você vai escrever. Porque se a gente pensar desse jeito, você tem 4 horas e meia para fazer 2 questões de 60 linhas cada uma. Aí tá lindo. Seria, no caso, 2 horas e meia para uma, mais 2 horas para outra, ficava beleza. Só Dá que até aqui a para gente fazer tem condições. rascunho. Não, impossível. Você não tem condições de fazer rascunho nessa prova. O que dá um Não, eu maior tô medo. falando assim, se fosse só duas de 60 linhas, o cara daria até para rabiscar um rascunho, mas não é, né? Faltava São meia quatro, horinha ali, né, quatro. para cada uma, e dava certo. Só que aqui, essa mudança de chave ela é muito ruim. Só que, se por um lado é ruim, vamos fazer aqui a limonada com limão que veio. Que é o seguinte: se você, numa prova objetiva, tem 100 pontos para serem disputados, o candidato que vai estar aí provavelmente nessa discussão vai fazer certamente mais do que 80% da prova, 85%, até pela quantidade de discursivas que serão corrigidas. Pense que, apesar da nota dos candidatos serem muito próximas, digo, deve variar ali dos 82% até o primeiro colocado, que vai ter 90%. A variabilidade da nota da questão discursiva vai ser muito grande, porque 40 pontos que você vai estar disputando vão ser divididos em 4 discursivas, sendo que uma vai valer, né, 20 pontos e cada uma das outras vai valer 5 pontos. O que já me leva a te dizer o seguinte: cuide muito bem da sua questão do parecer, certo? Porque só ela já vale as notas de todas as outras 4 somadas. E nessa prova discursiva em específico, você tem que ter ali, no mínimo, 50% dela. Então, fazendo um outro raciocínio para você, se você fechar ali o parecer, você já teria os 20 pontos, que seria 50% de toda a nota da discursiva. Eu cheguei a olhar no edital, acho que não tem isso. Se você zerar as outras 4 questões, talvez você não esteja eliminado, porque eu acho que o mínimo são 20 pontos, mas não lembro se tem alguma coisa que você não pode zerar a questão discursiva, alguma das 4. Então, se partindo desse pressuposto, só confirmando esse detalhe aí, deixando um asterisco, só com o parecer você já conseguiria sobreviver à discursiva desse concurso. Mas lógico que você não está aqui só para sobreviver, você está aqui mesmo para passar e virar auditor mesmo do TCE,
Paraná. Então, comece pelo parecer, que vai ser a galinha dos ovos de ouro, e as outras 4 questões, vem com os apostas que a gente vai arranjar um jeito aí de você, pelo menos, chegar muito próximo aí de botar 90% aí em cada uma das questões e viver sua vida aí com um salário de 22 mil só de inicial, beleza? Então, essas são as dicas preliminares aí para vocês acerca da discursiva, tá? Só falando um pouco agora da objetiva, rapidamente, ela vai ter, você tem que fazer, né, 50% de cada uma das provas, né, 50% da P1, 50% da P2, que dariam 25 pontos em cada uma, só que no total você tem que fazer 60 pontos, certo? Então, no caso, 60% das 100 ali que você tem que fazer. Então, são dois mínimos, digamos assim, que você tem que fazer, beleza? Bom, é isso aí que tinha para passar acerca das questões já preliminarmente. Opa, responder aqui essa pergunta. Vi que o CNU também é dia 18. Realmente, saiu recentemente que o CNU é agora dia 18 de agosto. Vocês acham que tem chance de TCE Paraná mudar a data da prova? Eu, em minha opinião, acho que zero, um total de zero possibilidades dele mudar. Primeiro, porque não é nem compatível essas duas provas, né? E outra, que o TCE não tem nada a ver com o órgão federal, ele está com o concurso dele, ele vai atrair os concurseiros de controle, que, diga-se de passagem, quem tá quente mesmo na área de controle para competir nisso aqui nem foi fazer CNU, tá mantendo sua linha ali de controle, e acredito muito que quem está fazendo CNU não deveria pensar em TCE Paraná, porque mal dá para dar conta de tudo que tem no CNU para estudar. Eu já começo por aí, já é um mundo completamente novo que a pessoa mal está conseguindo dar conta de fazer uma boa preparação ali, porque realmente é muita coisa. Ainda colocar tantas coisas aqui da área de controle, né? Realmente, ou uma coisa ou outra, né? Quem está querendo os dois pássaros pode acabar ficando sem nenhum. Então, eu não acho que eles vão mudar a data por conta disso. Né? Se ainda fosse assim, saiu juntou TCU e TCE Paraná, e o cara, tipo, pô, é a mesma área, são as mesmas pessoas, né, que estão querendo competir nessa área de controle. Aí poderia até pensar, mas CNU, zero possibilidades, na minha opinião. Você Deixa eu reativou dar uma aqui? opinião com relação. Eu quero dar uma opinião com relação a isso. Eu quero Beleza. reforçar aquilo que eu vou ao encontro da sua opinião. Larissa, primeiro detalhe: a prova vai ser uma da SES Gran Rio, outra do CESP. Então, a gente não tem problema de logística, pelo menos com relação a ser empresas distintas. Segundo motivo, são órgãos diferentes. Né? Um está sendo promovido pelo Poder Executivo Federal, o outro está sendo por um órgão de controle externo de um Estado. Então, não há que se falar nessa mistura. O terceiro motivo é justamente não há esse intercâmbio de disciplinas e de áreas, certo? Mas mesmo se houvesse, né, o que o Hudson falou, não, TCU com TCE Paraná, sinceramente, seria do mesmo jeito. Não se misturaria um com o outro. Trago aqui o exemplo. 2012, se eu não me engano, teve Receita Federal é da área fiscal. Só que teve ISS São Paulo, ou Cefaz São Paulo. Ambos concursos da área fiscal, ambos concursos em caráter assim de números de inscritos absurdos, né? Já que a gente está falando aqui do maior estado em termos de população do país, e o outro, um dos maiores concursos, o mais desejado, talvez, da área fiscal, que é um cargo federal. Então, historicamente falando, fazendo uma análise rápida, também não há que se falar em ter que modificar a data. Eu vou te dar mais um motivo agora, porque é o seguinte: além do CNU, está rodando Bacen, CVM, APO. Se todo mundo quiser modificar a data para não cair nada no mesmo dia, certamente o TCE Paraná já ficou para 2025. E não vai Não tem acontecer. final de semana, não tem final de semana para tanto concurso assim não, pô. Porque, sinceramente, ainda temos eleições, 2 finais de semana, talvez, pelo menos vários municípios brasileiros. Então, não poderia nem fazer isso, porque poderia ser objeto de questão judicial. Veja que é complicado você fazer a anulação de um concurso só porque existe outro ali na mesma data, beleza? E acredito, inclusive, que o Bacen não definiu a data dele ainda, porque ele não queria colocar na mesma data do CNU, né?
já que ele, no início, já colocou de forma escalonada ali, de modo que não embolasse ali Bacen, CVM, APO e afins, CVM e afins, beleza? Então, fazendo só essa análise preliminar, lógico que se eles quiserem, basta dizer que eu quero, mas só reforçando aí o que a gente falou. Show. Vamos passar aqui. Ah, sim. Com relação às discursivas. Mantenha, Matheus. Vai sair É o isso. comentário. É uma quantidade discursiva muito grande, né? Se a gente pensar a nível de Tribunal de Contas, poxa, Hudson, quantos colegas você deve ter auditores de todos os cargos dentro do Tribunal de Contas, aí no TCE de Pernambuco? Você chutaria aí talvez uns 200, por aí? Não, hoje a gente está com cerca de, eu acho que são 400 ou são 500 400, né? servidores lá dentro. Pronto. Então, é um Tribunal de Contas mais robusto até. Mas veja que se vocês tomar essa tabelinha toda aí, né, vai dar um número bem superior a esses 400. E olha que eu estou falando de candidatos de concurso público, eu não estou falando dos próprios auditores que já estão lá no órgão. Então, veja que foi um concurso que colocou ali uma quantidade razoável de discursivas a serem corrigidas, mesmo levando em consideração que existem PCDs e negros previstos em lei. Então, a quantidade está muito bacana. Vamos passar aqui então. Bom, aqui a gente trouxe aqui para vocês as disciplinas que são dos conhecimentos gerais, né, e que aí caem para todos os cargos. Perceba que isso aqui é um total de 0 surpresas. Isso aqui é o pilar, né, da área de controle. Qualquer concurseiro que estuda a área de controle já tem essas disciplinas aqui dentro da sua grade, né? Eu talvez aqui uma administração geral não, talvez, mas a pública certamente ela entra dentro do pacote e todas essas daqui, né? Aí perceba que existem algumas disciplinas que normalmente aqui na LS a gente estuda até de pré-edital, né? Coloca os alunos para estudar, porque é para o geral, só que aqui, como a gente teve cargos específicos, né, veja que aqui não apareceu uma contabilidade, né? Mas por quê? Porque tem o cargo de contador, então as contabilidades vão aparecer na específica para o contador. Aqui não apareceu análise de dados, né, a partir de TI, por quê? Porque a gente tem um cargo da área de informática, né? Alguns direitos que às vezes aparecem também, né, na área de controle, às vezes no direito civil, no direito penal, isso não apareceu porque tem o cargo jurídico, né? Então, assim, o eixo pesadão aqui da área de controle, né, e que a gente sempre fala, velho, estuda, faz o feijão com arroz, monta o leque todo, porque você vai precisar disso em todas as provas. Isso aqui você precisa em todas as provas da área de controle. Então, sem isso aqui, nem inventa em pensar em fazer prova. Conclui primeiro as disciplinas, porque isso aqui você pode estudar, que certamente você vai precisar lá na frente, né? E aí a gente vai passar aqui rapidamente, né? O objetivo aqui, meu de Matheus, não é ficar lendo com você as disciplinas, né? Então é só mostrar, você dá uma olhada aí, até printa a tela na hora quais são as disciplinas, se é que você já não viu esse edital, né? Por conta própria. Mas aqui a gente tem, né? A área administrativa veio aqui com administração geral e pública e estatística. Aqui está um mundo de administração geral e pública, está enorme, né? Pode parecer que é pequeno porque tem um nome só, mas isso aí é uma página praticamente inteira de nome de assunto, né? Então não se iluda de ver pouquinho o nome, né? Aqui falar, a área administrativa tá pequenininho, dá para fazer do zero. Não, não é isso aí, é um mundo, né? Então, e estatística é onde o filho chora e a mãe não vê, né? Então, o buraco é mais embaixo. E aqui a gente tem área jurídica, né? Com bastante direito aqui, ó, financeiro, né? O previdenciário, penal, civil, processual civil e tributário, muito provavelmente para trabalhar na parte de julgamentos, né? O auditor da área jurídica dá esse suporte na parte de julgamentos dos processos, né, gerados pelo TCE. Aqui a área econômica, ó, veja que a gente tem uma disciplina meio que específica do Paraná, ó, economia e demografia do Paraná, né? Então aqui a pessoa realmente vai ter que estudar os aspectos econômicos ali da região,
né? Vai ter que trabalhar ali uma coisa específica. Aqui é meio que do zero para todo mundo, né? Imagino que ninguém está estudando isso aqui com antecedência. Bom, aí a gente tem aqui, ó, economia brasileira, o cara que é da área de economia já vem estudando isso aqui, micro, macro, economia, setor público, sistema financeiro nacional, avaliação econômica, projetos. Aqui é o cara que provavelmente está saindo do STN ou fez uma preparação boa aí para o Bacen, para o APO, que também veio carregado, aí ele vai ficar naquela sinuca de bico, que o cara é da área de controle, né? Aí o cara realmente ele tá estudando muita coisa disso aí. Talvez esse cara vá fazer uma conciliação. O cara CNU, como a gente tá falando, não. Eu acho que ali o cara tá estudando muita coisa nada a ver, né? Aqui já faz mais sentido, né? Só ele vai ter que ver como é que ele vai fazer para conciliar, né? Já que essas provas também adiaram, já era para ter terminado para ele se livrar e ele poder entrar nesse jogo aqui agora, né? Nesse game. Mas aí adiou. Aí agora ver o trade-off aí, né? Como o Matheus falou. Beleza? Ver se dá para conciliar sem se prejudicar lá na segunda fase do APO ou então na própria objetiva aí desses outros cargos. Engenharia, né? Apesar aí de eu e Matheus ser engenheiro, a gente nunca trilhou aí o caminho da engenharia. Eu acho, aqui já vai até um conselho aí para os engenheiros. Eu acho que às vezes o cara forma em engenharia e ele quer cair aí para o mundo do auditor, né? Passar no concurso de auditor e ele fica muito apegado à formação que ele fez, né? Os 5 anos de faculdade dele, a área que ele desenvolveu. E é complicado a gente desapegar, né? E aí ele fala, eu vou jogar tudo para cima e eu vou começar a estudar tudo do zero. Aí ele fica preso nessas coisas aí de obra, tal, não sei o que, ou então vai fazer analista de tribunal também. Mas, velho, eu acho muito assim, complicado, velho, porque são concursos que abrem uma vaga, umas coisinhas meio pequenas, né? Então você deixar de competir no geralzão para você estar sempre trabalhando ali naqueles concursos específicos de engenheiro, eu acho um pouco complicado. Então, se você está nessa fase aí ainda de desapego, eu até diria, velho, desapega, né, e amplia o leque, né? Deu certo aí para mim, deu certo para Matheus, né? E vamos lá, área contábil, como eu falei, né? As contabilidades vieram todas aí, geral, a contabilidade geral, a pública, matemática financeira e estatística, e a parte de informática ali, ó. Aquele monte de assunto doido, né? Eu, na época que lembro que eu estudava essas coisas todas aí, né? Para área fiscal, para área controle, rapaz, é sofrência, viu? Mas tem a galera que gosta, né? Desses conteúdos. Mas aí veio o redondo, né? Também, normalmente que vem sendo cobrado nas outras provas. TCE Goiás, por exemplo, tá bem parecido com isso aí, né? Quem tá estudando para TCE Goiás tá pegando muitas dessas matérias aí. Beleza. Eu queria comentar, Fala aí, Lucas. que é o seguinte, né? Todas as áreas que vocês viram aí precisam de registro no órgão de classe, exceto a área de informática. E nessa área de informática, você tem que ter, né, uma graduação, né, compatível com a área de tecnologia da informação. Então, tem esses dois detalhes, né? Tirando a área de informática, excluindo ela, todas as outras precisam de registro no órgão de classe, tá? Isso é importante, porque se você vai fazer esse concurso, poxa, vai que você manda bem, mas esquece desse detalhe, né? Então, providenciar isso aí se vocês forem fazer esse concurso, caso seja dessas outras áreas que não seja de informática. Beleza? Show de Show. bola. Até comentar isso aqui rapidinho, Matheus, mas sem se prolongar Foi muito. justamente o que eu falei, É, né? Isso aí foi uma informação que eu já passei, que era o quê? Se você acertar só o parecer e zerar as outras quatro, em tese você está aprovado, pelo menos você vai poder. Você não perdeu, né? Não perdeu com os mínimos. Eu não vi a outra parte do edital, não vi algo que eliminasse por você zerar uma dessas outras discursivas, não, tá? na verdade o que eu ia comentar é só o seguinte, normalmente eu sei que o pessoal traz em live aí os mínimos, né, de prova. Assim, quando o mínimo ele não é um fator decisivo, por exemplo, você tem lá 6 questões de uma matéria e você tem que ter mínimo por matéria. Ou seja, daquelas 6 de, sei lá, de informática, de TI, você não pode tirar menos do que 50% em cada matéria. Eu falo, essa matéria aqui, por mais que tenha 6 questões, você não pode abandonar.
porque você vai ter que acertar pelo menos 3. E muita gente se arrebenta nisso aí, porque fecha a prova, tira uma nota muito boa, mas aí ele vacilou ali no direito penal, das 4 que tinha, ele errou 3. E aí pronto, saiu do concurso. Tinha passado, se. Aí nesse caso eu trago o mínimo. Agora, mínimo de geral, rapaz, se o cara precisar do mínimo, se o cara chegar próximo do mínimo, ele já foi embora do concurso há muito tempo. Então é por isso que eu nem falo, esse mínimo de 20 pontos na discussão, pô, vale 40, pô. Se você tirar 30, talvez você não entre, né? 35, talvez você não entre, os bons mesmo já vai estar tudo ali colado nos 40. Então, 20 pontos, o cara tá perto desses 20 aí, tá preocupado em chegar próximo dos 20, ele já rodou no concurso há muito tempo, né? A gente tem que estar lá em cima. O sarrafo hoje está lá em cima. A gente nem olha mais essa questão dos mínimos, somente nesse filtro que eu tô falando, né? É não objetivo ali que você tem que 50% por matéria. Aí tem uma estratégia que o cara que às vezes não tem uma matéria, ele vai precisar ganhar uma bagagem ali, pelo menos para tirar 50% ali de uma matéria, por mais irrelevante, entre aspas, que ela seja no número de questões. Bom, falar aqui para vocês, né, como é que funciona o nosso planejamento de estudos. Já fiquem sabendo que está aberta as inscrições, entre aspas, né, do planejamento de estudos para esse concurso. Obviamente que alguns cargos sempre são clássicos, né, a parte aí de administração, sempre tem gente suficiente procurando, contabilidade também, a área jurídica, ou às vezes tem muita gente que chama também economia, assim, engenheiro, às vezes falta demanda. A parte de informática, às vezes falta demanda. E por que, é que eu estou falando isso com você? Se você está interessado em fazer um planejamento de estudos aqui na LS, marque sua entrevista, agende sua entrevista aqui na LS, né? Vai ter o linkzinho ali para vocês agendarem no final. Agende sua entrevista. Se você já é aluno LS, demonstre interesse para seu professor orientador que você quer fazer esse concurso, qual é a área, para a gente saber que existe uma demanda e a gente falar, pô, vamos abrir um pós-edital, para não mover a empresa toda, né? Para daqui a pouco não tem ninguém interessado nisso aqui, né? Então, fala para a gente aqui que você está interessado, que a gente vai levantar toda essa demanda para saber quais são os planejamentos que a gente vai fazer. Aqui, né, tem os modelinhos de como são as tarefas da LS. No lado esquerdo aí você tem um passo a passo teórico, né, que a gente pega ali as disciplinas que a gente vai estudar na teoria. São poucas em pós-edital, não dá para estar estudando teoria de coisa que é básica. Né? Então, aqui são poucas coisas. A gente vai estudar, por exemplo, aquela parte ali, né, da economia do Paraná. Pô, aquilo ali o cara vai ter que estudar teoria. Então vai ter um passo a passo. Ó, estuda da aula 1, da página tal, página 10 até a 29. É bem pegar na mão e levar você. Mas a grande maioria do pós-edital da LS, que só permite hoje tempo, né? Quando do tempo, revisões e questões, a gente vai fazer de acordo com esse aí que está do lado direito. Né? Então, revise aquele assunto ali de constitucional, revise aquele assunto ali de direito administrativo e faça as questões do caderno, que a gente utiliza a TEC, né? Aí a gente vai colocar os caderninhos todos montadinhos e vai te entregar resumos também do assunto que você estiver trabalhando nessa tarefa, né? Com certeza cobriu o edital todo, inclusive com algumas ferramentas que a gente vai mostrar aqui. O Matheus também vai comentar melhor aí sobre as ferramentas de pós-edital que a gente fornece aos alunos. Bom, aqui é a pessoal, parte de acompanhamento, né, Matheus? Fala aí um pouquinho pro pessoal. eu ia falar o seguinte, né? Esse planejamento, né? Vocês vão poder entrar em contato aí com os professores. Eu e o Hudson, a gente vai deixar aí disponível o nosso Instagram para vocês entrarem em contato caso queiram conversar com a gente, não sejam da LS ainda, tá? Mas a gente está pretendendo aí começar esse pós-edital provavelmente Coloca no até dia aqui logo, 3. ó. Pessoal aqui, ó. Coloca aqui, ó. Pessoal que tá aí, pronto. É isso aí. Né? Então, se vocês querem entrar na LS, querem conhecer um pouco mais, aí, ó, se quer entrar com o professor Hudson Magalhães, aponta a câmera ali Celular, câmera. do celular no QR Code alizinho dele, tá? Se quiser conhecer um pouco mais sobre LS Concurso, no QR Code do meio. Se quiser bater um papo comigo também, pode apontar aí o QR Code. É gratuita essa conversa, né? A gente vai mostrar como é o planejamento da LS Concurso, lógico, de forma genérica, e a gente traçar ali qual é o melhor caminho para esse TCE Paraná, tá? E já dando uma informação aqui, um mini spoiler, provavelmente a gente deve começar esse pós-edital no dia 3, né, de junho, no caso, tá?
mas não sabemos ainda quais áreas a gente vai fazer, isso vai depender da demanda, né? A gente rodou hoje aí para os alunos para saber o que é que eles, qual cargo que eles gostariam de fazer. Então, não percam tempo aí, aponte o QR Code, né? E agenda uma entrevista com a gente que a gente pode explicar especialmente para você num bate-papo, como está aqui agora, beleza? Nesses pós-editais, volto um pouquinho aí, Hudson, só para mostrar só duas ferramentas, né? Porque a gente avalia, né? Faz uma análise de desempenho sua, e aí nesse desempenho você vai subindo ali como é que foram os seus níveis de acertos, tá? O tempo que você está demorando, porque tem que levar isso em consideração para você fazer uma boa prova. Nessa análise de desempenho, a gente faz ali mais ou menos a cada 4 metas, que dá mais ou menos um mês, e aí a gente compara com os outros alunos e vê especificamente qual é o assunto que você está pior comparado com os outros alunos. Porque às vezes você está, por exemplo, fazendo ali 60% na parte de, sei lá, vamos puxar um assunto aqui de LRF, só que todo mundo está tirando 50%. Então quer dizer que você está bem, né, nesse sentido. Então a análise comparada é muito mais interessante do que um número absoluto em si. Tá? E a gente vai muito além disso, já que a gente tem o apoio aqui do que? Da tecnologia da informação, do Data Science aqui da LS, para fazer essa análise comparada. E aí a gente tem, né, outras ferramentas que são mapas de calor, tem ali, né, lei bisurada, e isso seria o quê? Né? O mapa de calor seria a gente botar um LRF ali, digo LRF porque todo mundo aqui vai ter que fazer alguma coisa na parte de AFO, né, nos conhecimentos básicos, e aí você vai ter ali, saber ali quais são os artigos que são mais cobrados dentro de prova, com cores diferentes, né, um vermelho chamando mais atenção para o que mais cai, e aí a gente tem esse escalonamento. Temos também a legislação bisurada, que aí é você com as pinturas ali, né, do exceto, né, ou coisas que chamem mais atenção dentro da sua lei. E também tem a jurisprudência atualizada, que a gente pode passar para vocês um material complementar com as jurisprudências daquela disciplina ali, por exemplo, direito financeiro, que é a que mais destoa ali na área de tribunais de contas. Passando mais um pouquinho para frente, aí eu vou deixar com o Hudson para ele explicar, porque a gente faz essa avaliação com base na análise de desempenho que é feita pelo aluno. E aí, Hudson, como é que a gente faz isso aí? Bom, aqui, né, como todo mundo às vezes já chega querendo saber, pô, eu quero uma consultoria porque eu quero um direcionamento para estudar o que mais cai, né, e aí eu fico sem saber o que é. Bom, normalmente, quando a gente tem alguns assuntos, é fácil perceber, até os materiais trazem isso para a gente, uma estatística de cobrança dos assuntos em prova. Aquilo ali a gente chama de incidência, né? Aí você está falando de uma matéria dentro dela, por exemplo, eu vou pegar um constitucional aqui que todo mundo estuda. Aí você tem lá direitos e garantias fundamentais, né? É o assunto mais cobrado em prova quando se fala em constitucional. Aí vamos pensar que ele tem 32% lá de cobrança e direitos sociais tem 15%. É fácil saber que é melhor você estudar direitos e garantias fundamentais do que direitos sociais, porque é mais cobrado em prova. Mas como é que fica essa comparação quando eu falo, e agora? É direitos sociais ou classe de palavras em português? O que é mais importante estudar? Porque lá tá 20% na tabelinha dele e aqui você tem 17%. E agora? Como é que fica? Você perdeu a comparação. Então a gente vai elaborar uma forma de cálculo aqui que a gente chama de mapa de relevância. Cada assunto da sua prova vai ter uma nota que a gente chama de relevância. A gente está levando em consideração quantidade de questões na prova, às vezes quando tem peso, né? Não é o caso dessa, mas aí tem peso, a complexidade do assunto, o próprio data science aqui da ALS já mostra em provas a influência daquele assunto ali, se costuma errar mais, se costuma errar menos, enfim, junta isso tudo e dá uma nota. Então, na hora que você chegar e estiver estudando, você vai receber tarefas, por exemplo, né, aí agora desse interpretação de texto. Você vai saber, olha, interpretação de texto é relevância 10, vai ter que estudar muito isso aí. Por outro lado, o crase é 2. Se for para abandonar alguma coisa, você vai abandonar crase e não interpretação de texto. Se for para abandonar substituição de palavras, não pode abandonar, mas vai poder abandonar ali aquela tarefa de ortografia e acentuação, ou seja, o ideal é não abandonar nada, mas a gente tem essas ferramentas estratégicas para você saber o que é que você tem que colocar mais energia, e cada tarefinha que você receber vai estar deixando isso claro para você, o nível de importância. E nas proximidades ali da prova, depois da gente já ter feito todo o planejamento, a gente vai pegar as suas notas que você tirou,
vai olhar quais são os assuntos que são mais relevantes e vai comparar você com as melhores pessoas que performaram aqui ao longo do pós-edital. Os caras ali, os 5% melhores alunos. A gente vai pegar os melhores assuntos e comparar você com os melhores. E vai falar onde foi que você se distanciou mais dessa galera. Quais são os assuntos que a gente vai revisar nessas 2 últimas semanas aqui na prova. Então é uma revisão direcionada, porque ela é direcionada para você. São suas notas comparadas com essa galera das cabeças. É completamente diferente de um outro aluno que teve outras notas e que vai gerar uma outra lista de assuntos para revisar. Então isso aí é o suco, né? É o extrato do que você precisa fazer nas 2 últimas semanas. E por fim, né, você vai ter toda a orientação e vai ter uma pessoa experiente ao seu lado para poder estar te guiando, né, nessa trajetória, não deixando você cometer equívocos, né, que a gente não pode se dar o luxo de cometer num pós-edital, né? Às vezes é uma semana ali que você perde fazendo uma besteira e aí, pô, uma semana é irreversível, né? Num período como esse. Beleza? Então é isso. Eu acho que a gente falou brevemente aí sobre o que é um pós-edital, né, Matheus? Eu convido vocês aí para fazer parte aí do time LS, né? Hoje a gente está liderando sempre as aprovações aí na área fiscal, na área de controle, né? Policial tem crescido bastante, né? A área de tribunais, pô, já é muito consolidada aqui na LS, tribunais que eu falo do judiciário, né, também. Mas aí eu sempre procuro estar, afinal de contas, eu estou no TCE, né? Então eu procuro estar batalhando aqui, trazendo sempre informações aí da área de controle. Estou aqui hoje com o Matheus, meu parceiro de guerra aí, né? Que sempre esteve comigo aí nas batalhas do concurso, né? Do início até o final. E aí, é isso, galera. Espero ver vocês em breve. Espero que tenham gostado. Peço aí para quem ainda está aqui, deixar esse like, né? Deu um trabalho aí correr atrás de todas essas informações, dá um like aqui na nossa live hoje. E é isso. Valeu, Matheus. Últimas É isso aí, palavras. galera. Beleza, conto com vocês aí, né? Se quiserem entrar em contato, tá? Ficamos aí à disposição. Anotem aí nosso Instagram, né? @mateusmota.lsconcurso, hudsonmagalhães.lsconcurso. Então, podem mandar uma mensagem lá que a gente vai atender vocês, né? Ou então agendar uma entrevista com a gente. Estamos aí com todas as notícias, temos aqui algumas dicas, tá? Mas isso é só o começo. Se quiser mesmo a aprovação, tá aí agora na telinha, o Hudson botou. E entre em contato com a gente, beleza? Foi um prazer estar aqui com vocês hoje de noite. Foi um prazer estar com o Hudson aí, meu parceirão. E até a próxima. Valeu, galera. Valeu, galera.